mensagem de Deus. Primeiramente, Caselenias, muito obrigado. É uma honra de te ver novamente e ouvir agora, né? Agradeço a tua presença e pode ficar à vontade com esse momento. Né? Amém. Agradeço, Paulo. Deus abençoe. Queria fazer uma pequena oração antes de começar a palavra. Vou estar fazendo essa oração. Senhor Deus, nós te rendemos graças, ó Deus. Nós te agradecemos porque nós não somos merecedores da tua graça, da tua misericórdia, mas a sua graça e a sua misericórdia sempre nos alcança, ó Deus, sempre nos transformando, nos ensinando, Deus. Obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Pai, fala conosco, pois sabemos que nada sem o Senhor nós podemos fazer, mas em ti podemos todas as coisas, ó Deus. Nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Transforma as nossas mentes para a tua glória. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu vou estar lendo em João capítulo 11. E a palavra diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleo aromático e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus, na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar. Jesus respondeu: não são 12 as horas da luz do dia? Qualquer que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e a Maria. Compadecidos delas, por causa do irmão, Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que vai na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso,
ela foi até onde estava sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: "O mestre está aqui e perguntou por você." Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar que Marta o havia encontrado. Quando os judeus amigos dela viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos seus pés, dizendo: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: "Onde vocês o puseram?" "Senhor, vem ver", disseram naquele momento. Jesus chorou. Os judeus disseram: "Ele o amava muito." Outros discordaram: "Bem, se ele o amasse tanto assim, por que deixou-o morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego." Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples, na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: "Remova a pedra." Marta, a irmã do falecido, disse: "Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias." Jesus olhou bem nos olhos. "Eu não te disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus?" Dirigindo-se aos demais, insistiu: "Vão em frente, tirem a pedra." Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: "Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim, para que eles possam crer que me enviaste." Então ele bradou: "Lázaro, venha para cá." Lázaro saiu ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhe ordenou: "Desamarre-no para que possa ir." O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns procuravam os fariseus para denunciá-lo. Amém. Quando leio a palavra do Senhor, para mim, ela se revela naturalmente. E eu creio que isso é o próprio Espírito Santo que nos revela. E ao ver essa passagem, a gente recebe algumas coisas, né? A primeira é o tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, né? A gente sempre tem as perspectivas que as coisas aconteçam no nosso tempo, que as coisas sejam do nosso jeito, né? Mas aqui podemos ver que o início desse texto, as coisas não foram da maneira que o ser humano em si deseja que seja. Maria mandou recado para Jesus, que estava em outra cidade, avisando que Lázaro estava doente. E a palavra diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus, ao ouvir o recado, ficou na cidade 2 dias ainda. E depois soube que Lázaro tinha morrido. Sabe? O tempo de Deus não é o seu e o meu tempo. A gente precisa aprender com a palavra, aprender com Jesus. Sabe? A perspectiva humana era que Jesus chegasse no tempo humano e curasse a Lázaro. Essa era a perspectiva humana. Mas o que o Senhor tinha para fazer naquele lugar era muito mais do que só um desejo de algumas pessoas que Ele amavam. Era que a glória de Deus fosse manifestada àquele povo, àquela multidão. E nem os discípulos entendiam. Aqueles que caminhavam com Jesus não entendiam o que estava para acontecer. Mas Jesus é tão lindo que ensina, dizendo que o que ia acontecer era para que eles viessem a crer. Sabe?
Existe hoje muitas coisas nas nossas vidas que nós deixamos de crer pelo fato de não acontecer no tempo que a gente espera, no tempo que a gente quer. A perspectiva de Jesus é totalmente além da nossa, sabe? A própria palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Mas aí o Senhor Jesus continua, e a gente percebe que o tempo de Deus é perfeito. O Kairos de Deus é perfeito, o plano de Deus é perfeito. E ele chega na aldeia, na entrada da aldeia da cidade, e se encontra com Marta. E nós vemos a perspectiva humana. E Marta chega a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado a tempo, isso com minhas palavras, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala a ela que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê não morrerá eternamente, não morrerá para sempre. Mas mesmo assim ela não entendeu ainda e disse: eu sei que ele há de ressuscitar no fim dos tempos. Mas Jesus explica de novo: ele ainda ressurgirá. E ela vai lá e chama a irmã. E a irmã vai ao encontro de Jesus com a mesma perspectiva humana. Oh, mestre, e se joga nos pés dele. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. E ela começa a chorar aos pés do Senhor. E os judeus que estavam ao redor, aquela multidão estava ao redor dela ali, enquanto ela foi encontrar com Jesus. E também choraram. E Jesus, movido, a palavra aqui desse texto diz indignação, mas na RA, que significa Almeida Revisada e Atualizada, ela diz movido de compaixão. E as pessoas que estavam ali olhavam para ele e diz como ele os amava, como ele o amava. Aí alguns chega e de repente cita: se ele o amava tanto, por que não veio antes? Por que não veio antes? Por que ele não curou ele, como curou o cego? E a gente começa a perceber a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. De Deus Jesus Cristo. Sabe? A nossa visão é muito limitada, meus amigos, meus amados, meus irmãos. Nossa visão é muito limitada. A gente vive hoje movido pela ansiedade. A gente está como fast food. A gente quer entrar na porta, digamos, da Subway, não fazendo propaganda, e no final do corredor pegar o nosso lanche. Só que Deus não trabalha dessa forma. Deus é atemporal. Ele está no futuro, Ele está aqui no presente e Ele está no passado. Ele é o próprio tempo. Sabe? Ele sabe o tempo determinado de todas as coisas. Então, por que Jesus demorou 2 dias? É o tempo de Deus. Por que está acontecendo isso comigo hoje? Porque as promessas de Deus não se cumpriram ainda na minha vida. Porque aquilo que eu tanto almejo não aconteceu ainda. É porque não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Jesus, é no tempo de Deus, que é perfeito. E Jesus, ao ver os judeus e Marta e Maria a chorar, a palavra fala lá em João 11:35 e diz assim: Jesus chorou. Nossa, é preciso compreender, gente. Você que está aí, eu não sei onde é que você está, qual o seu estado, como você está, como você anda. Mas é preciso compreender algo de suma importância. O Senhor, Ele não está inércio na sua dor. Ele não está quieto, nem despreocupado com a sua dor, com a sua situação, como você anda, como você está, sabe? Ele ouve
a sua dor, Ele ouve as suas lágrimas, Ele ouve as suas orações, Ele vê a sua situação e Ele vem ao seu socorro. A palavra diz aqui, Ele chorou, movido de compaixão. E é assim que o Senhor faz para conosco. Nas nossas situações, tribulações, dificuldades, lutas, seja o que for. Ele se comove de compaixão. E Ele diz, onde vocês o puseram? E eles dizem, vem ver, vamos levá-lo até lá. E Jesus chega a uma caverna simples, onde tem uma pedra à frente. E Jesus pede que tirem a pedra. Alguns questionam, Senhor, já tem 4 dias que está morto, já fede. E Jesus novamente pede, retire a pedra. E eles fazem como o Senhor Jesus pede. Gente, tem coisas que o Senhor Deus, o Senhor Jesus deseja fazer nas nossas vidas. Mas, infelizmente, o que nos falta muitas vezes não é somente o pedir, o chorar, o orar, o clamar, o resmungar, o reclamar, o que quer que seja. Mas às vezes nós precisamos remover algo da nossa vida, da nossa visão, do nosso cotidiano, sabe? O que você precisa remover para que Jesus faça o milagre? O que você precisa remover para que o tempo de Deus chegue na sua vida? É um momento onde você e eu precisamos refletir. E quando nós tirarmos o que precisamos tirar, que Ele mesmo pede, retire a pedra. Pessoal, gente, meus amados, retirem a pedra. Retirem aquilo que está atrapalhando de o Senhor agir na vida de vocês. E Ele ora de uma forma para que Deus ouça e para que os judeus e aquela multidão que estavam ali ouçam também. Para que eles entendam que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E Ele também grita em alta voz, Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu todo enrolado, todo atado. E Ele pede que vá e desate e desenrole, deixe ele ir. E o fizeram. E a palavra diz que muitos dos judeus que estavam com a Maria, aquela multidão, creram, acreditaram nele. Muitos creram e acreditaram nele. E outros não. Outros procuravam falar com os fariseus e sacerdotes para tentar matá-lo. Para que o milagre aconteça, para que a promessa seja cumprida, para que o seu anseio seja realizado, é necessário você acreditar. É necessário você crer. Porque se você duvidar, se eu duvidar, como é que vai acontecer? Jesus disse que se creres, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E se tratando da perspectiva de Jesus, de Deus, que são um só, juntamente com o Espírito Santo, a perspectiva dele é infinita, a nossa é limitada. A gente vê situações hoje na nossa vida onde a gente se encontra muitas vezes e é impossível mudar a situação, é impossível acontecer. Mas para Jesus não há impossível.
Não há impossível em todas as promessas de Jesus. Não há impossível. Você precisa acreditar. Vocês precisam crer de todo o seu coração que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Jesus pode fazer todas as coisas. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Como já falei, os pensamentos dele são mais altos. Seus caminhos são maiores. Nós precisamos entender que a perspectiva de Deus não é a nossa. E isso faz todo o diferencial para a nossa própria salvação, para o nosso próprio bem. Porque muitas vezes nós agimos como crianças, mimadas, birrentas. Ah, eu quero isso, se não quero a gente chora. Ah, eu quero agora, se não der é mais choro, é grito, é zoada. Mas o Senhor é Pai. Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Ele sabe o tempo certo de te dar aquilo que você está esperando. Ele sabe o tempo certo de cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Sabe, eu costumo dizer muito na minha igreja, na igreja de Cristo, claro, na igreja que eu congrego, onde me dão a oportunidade de levar a palavra, eu continuo a dizer aqui: eu venho aqui não pregar para mim mesmo. E eu louvo a Deus por essa palavra. Então, para que a gente venha finalizar, eu peço a vocês que vocês venham entender que não é o seu tempo, que não é do seu jeito, que não é a sua perspectiva, porque a nossa perspectiva é pequena demais diante de um Deus tão grande. Espera o tempo dele. Espera o tempo dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Outra coisa, o Senhor não tarda. Existe um ditado por aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Ou que escreve certo por linhas tortas. Me pergunto eu, como é que o perfeito vai tardar? Não, ele vem no tempo certo. Como é que o perfeito vai escrever em linhas tortas? Não, ele escreve reto. É simples. A gente que não consegue alcançar, a nossa mente, a nossa imaginação não consegue alcançar um Deus que transcende todas as barreiras, todas as coisas. Um Deus que criou e que sempre existiu. Criou a humanidade, criou tudo e que sempre existiu. Mas a nossa perspectiva é remover o que preciso. O que é preciso remover hoje? Da minha vida, da minha mente, para que o Senhor possa fazer o milagre, cumprir a promessa. Creia, acredite, e você vai ver a glória de Deus. Aqui eu encerro esta palavra, mas eu quero fazer uma oração. Eu não costumo fazer o que eu vou fazer agora, na realidade, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma oração, e se você sentir, e mesmo que não sentir, quiser fazer, eu vou fazer uma oração de entrega. Eu vou me entregar mais uma vez para Jesus. E o meu desejo é que você que está me ouvindo, onde quer que você esteja ouvindo, se entregue a sua vida para Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, eis aqui eu, um pecador, falho, como o Senhor já sabe. Eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. E sei o quanto Tu és maravilhoso. Sei que a graça é um favor imerecido, é o Senhor vindo ao nosso encontro. E neste momento eu quero, através do seu sacrifício na cruz, eu quero te dizer que eu te aceito, Jesus. Eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, Pai. Pai, eu sei que o Senhor joga
Lança lá no mar do esquecimento os meus pecados, os pecados de todos que estão ouvindo e estão orando junto comigo. E aceita a todos, porque o Senhor é o grande eu sou. Pai, abençoa todos esses, ó Deus, que oraram junto comigo. Abençoa também os outros que não oraram. Mas independente, que a tua presença, o teu amor, os alcance. Alcance, ó Deus, que eles possam sentir nesse momento o seu amor, Senhor, e queiram te conhecer e possam procurar o Senhor. Seja na palavra, em alguma igreja, em algum meio de comunicação, mas que sintam um desejo de conhecer o Senhor Jesus. Eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Uau! Louvado seja o santo nome de Deus. Mas que mensagem! Uma Louvado mensagem seja Deus. Em conhecimento a esse texto de João 11, cuja essência é o tempo de Deus. Uau! Essa mensagem aí, uma frase que você citou é que o tempo de Deus é perfeito. Amém. Devemos confiar nesse tempo. Isaías 60, verso 22, ela fala, Deus fala. E quando chegar o momento certo, eu, Senhor teu Deus, farei acontecer. Aleluia, Mas amém. A gente não consegue entender. A gente quer tudo no agora, né? Verdade. É impressionante que a gente não consegue entender. A gente não consegue esperar 2 dias, 4 dias, 1 ano, 5 anos. 5. A gente não consegue entender. A gente parece que não confia em Deus. Mas quando a gente conhece o nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é perfeito o tempo todo, por isso, como você falou, a nossa visão é ilimitada. Limitado, não quer dizer, a gente tem limite, a gente não consegue ver, sendo que Deus, ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Amém. Ele sabe o que a gente precisa, porque ele já viveu o nosso futuro, só que a gente não consegue confiar. Tem um texto, você citou um texto que eu amo muito, lá Isaías 55:9, ele fala que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus sonhos muito maiores do que o seu. Amém. É nesse momento que a gente consegue entender a visão de Deus. A gente não consegue, a gente tem uma visão limitada, mas Deus tem algo muito, mas muito além. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o meu sonho maior do que o seu. Consegue entender a dimensão desse texto? Uma outra coisa que você citou que eu amei muito é que precisamos remover algo. Não, todo mundo tem algo que precisa ser removido. Então a gente precisa meditar nesse texto de João 11 e pensar em algo que devemos remover. Porque talvez a gente tenha algo que está impedindo algo maior em nossa vida. Verdade. Então que a gente possa meditar nesse texto. Adriano de Jesus, que mensagem de João 11 foi essa, hein? Verdade. Eu separei 2 temas aí. Um, você falou em remover. Eu vou dizer algo que tem muitas pessoas que precisam remover, e é o orgulho. O orgulho tem atrapalhado muita gente que está esperando o milagre acontecer. Pode citar Naamã. Naamã era um guerreiro de guerra, mas era orgulhoso. E quantas pessoas, até no meio cristão, são orgulhosos? Não é porque que nós somos cristãos, nas igrejas, tem muita gente orgulhosa. E a outra coisa é, Jesus chorou. Ele estava mostrando ali o protocolo, quebrando o protocolo que homem não chora. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele sabia de tudo isso. Amém. E ele chorou. Chorou para mostrar que era homem era homem como eu e você teve do lado. Tem gente que diz que homem não chora. Isso é uma mentira. Quem nunca chorou não é ser humano. Nunca sentiu compaixão. Não sentiu a dor do outro. Você disse que não chorou, você está dizendo que não se comove com a dor do outro. Então, é uma palavra muito forte, né? Espero que você tenha entendido, né, a mensagem que Deus falou nessa tarde. E a remoção, como eu te falei, se você está esperando até hoje, tem algo que eu estou esperando há 38 anos. É a minha idade. E não chegou ainda, mas eu tenho a fé que vai chegar. Amém. Você pode esperar até 40 anos, 50 anos, você pode até morrer. E o que vai depender de você é você remover o que você está atrapalhando, né, de você receber. Verdade. Como eu falei, tenho 38 anos que estou esperando algo, e Deus sabe o que é. Muitos dizem que é difícil,
muito diz que é impossível, mas eu nem ligo quando eu ouço isso, porque eu acredito, né? Como fala na mensagem, crer. Quem crê verá a glória de Deus. Amém. Jesus sabe de tudo, meu irmão. Jesus sabe de tudo. Hoje, ontem e eternamente Ele sabe de tudo que vai acontecer. Como foi falado nesse programa, né? Nós perdemos a cantora Paulinha Veiga. Ela não sabia que ela ia morrer com os 43 anos. Mas Jesus sabia. Fica a dor, fica o choro. Mas que cada um possa cumprir sua missão aqui na Terra. É isso que eu entendi, né? É uma mensagem muito importante, né? É sempre bom a gente estar meditando, né? Você que tem em casa aí a Bíblia, é importante que você acompanhe, né? Os textos e Deus vai falar biblicamente. E já agradecendo o jovem, né, que está aqui. É uma honra, Elias. E quero te Isso ver aí. novamente, né? Que é uma honra de ouvir a sua mensagem Eu que agradeço, irmão. abençoada. Agradeço muito. Possa ver mais novamente. Amém. Verdade. E essa mensagem de Deus que a gente precisa confiar no tempo de Deus, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então vamos de canção aqui, em homenagem a essa mensagem de Deus. Ressuscita a mim, aquela música bastante conhecida, né, de Aline Barros. E já já a gente vai se despedir, porque infelizmente, Adriano, estamos chegando no final, né? Verdade. Mas vamos de canções e voltamos já já. Elias, é uma honra. Eu que agradeço, meu irmão. Ótima mensagem de Deus. Agora eu tô normal. Já acabou, né?